Olá, hoje vamos mergulhar numa passagem bíblica bastante carregada de emoção, lá em Gênesis capítulo 42. A nossa fonte é a tradução Almeida Revista e Atualizada. E a história começa num cenário difícil, né? Fome em Canaã. Isso força Jacó a tomar uma decisão complicada: mandar os filhos para o Egito para buscar comida. É um momento de desespero. Exatamente. É a sobrevivência em jogo. Jacó ouve que tem trigo no Egito e, bom, não tem muita escolha. Ele diz para os filhos, né? Comprai ali mantimento para nós, para que vivamos e não morramos. É bem direto. Mas tem um detalhe crucial logo de cara. Ele envia 10 filhos, mas segura um. Sim, o Benjamim. O filho mais novo, irmão direto de José pela mesma mãe, Raquel. Jacó tem um medo terrível que aconteça algum desastre com ele. Dá para sentir o peso da perda de José ainda muito presente, né? Esse medo molda a decisão dele. Totalmente. A sombra de José paira sobre tudo. E lá vão os 10 irmãos para o Egito, junto com tanta gente buscando a mesma coisa. E quando eles chegam lá, o que acontece? Eles chegam e vão direto ao governador, o responsável pela venda dos grãos. E esse governador, claro, é José. Eles se curvam, se prostram diante dele, sem fazer ideia de quem ele é. Mas José os reconhece na hora. E a reação dele não é nada acolhedora, né? Pelo contrário. Nada. Ele finge que não os conhece, trata com muita dureza e a primeira coisa que ele faz é acusá-los. De serem espiões, é uma acusação muito séria. Por que essa abordagem tão agressiva? Olha, parece uma mistura de coisas. Tem um cálculo ali, sem dúvida. Ele quer saber da família, quer saber de Benjamim, mas talvez tenha também um eco da própria dor, sabe? Acusá-los de ver os pontos fracos da terra. Talvez lembre a vulnerabilidade dele quando foi traído. Faz sentido. E eles tentam se defender, claro. Sim, eles negam. Dizem, somos homens honestos, falam que são todos filhos do mesmo pai, lá em Canaã. E aí eles mencionam, né, que o mais novo ficou com o pai e que outro já não existe, falando de José pro próprio José. Nossa, que momento. Imagino como isso bateu nele. O texto até diz que ele se lembrou dos sonhos que teve. Exato. E ele usa essa acusação para impor um teste. Ele diz, vocês precisam provar que são honestos. Tragam seu irmão mais novo até aqui. De enquanto isso não acontece. Enquanto isso, um deles ficaria preso no Egito como garantia. Primeiro, ele até prende todos por 3 dias para aumentar a pressão. 3 dias? Mas depois ele muda um pouco o plano, né? Muda. Ele pensa na fome da família deles, então libera 9 para levar o trigo de volta para Canaã. Mas um fica retido, e ele escolhe Simeão. Simeão, o segundo mais velho. Será que teve algum motivo específico para escolher ele? É possível. Rúben, o mais velho, tinha tentado proteger José no passado. Talvez reter Simeão fosse uma forma de pressionar mais os outros, os que foram mais ativos na venda de José. E é justamente sob essa pressão toda que a consciência deles começa a pesar. Começa, e muito. Eles começam a conversar entre si, achando que o governador egípcio não entende a língua deles, porque José estava usando um intérprete. E o que eles dizem? É o momento chave. É a confissão. Eles falam um para o outro: na verdade, somos culpados. Por causa do nosso irmão José, vimos a angústia da alma dele quando ele nos pedia e não atendemos. Por isso está vindo essa ansiedade para cima da gente. Uau! Reconheceram a conexão direta entre o que fizeram no passado e o que estavam sofrendo agora. E Rubem ainda aproveita para dizer, eu não avisei para não fazerem mal ao rapaz. Ele meio que joga na cara deles. E José, ouvindo tudo isso, como ele reage? Ali, disfarçado, ouvindo a confissão deles, a culpa vindo à tona. O texto diz que ele precisou se afastar para chorar. Mostra a humanidade dele, né? Mesmo com todo o poder, com o plano em andamento, a dor ainda estava lá. Exatamente. Mas ele se recompõe rápido. Volta, mantém a pose de governador e manda prender Simeão ali na frente de todos. E ainda tem mais uma camada no plano de José envolvendo dinheiro. Sim, ele manda encher os sacos deles com trigo, mas secretamente instrui seus servos a colocarem de volta o dinheiro que eles pagaram, cada um no seu saco. Para que isso? Para assustá-los mais ainda? Parece que sim, porque na viagem de volta, numa parada, um deles abre o saco para dar comida para o animal e encontra o dinheiro.
Imagina o pânico. Total. O coração deles desfaleceu, diz o texto. Eles ficam apavorados e perguntam: que é isso que Deus nos fez? A sensação de que estão numa armadilha divina só aumenta. E quando finalmente chegam em casa, em Canaã, e contam tudo para Jacó. O relato é tenso. Falam do tratamento duro, da acusação de espionagem, da exigência de levar Benjamim, e aí o medo vira pânico geral quando todos abrem seus sacos e encontram dinheiro. E Jacó, como ele recebe essa notícia devastadora? É o desespero de um pai que já perdeu muito. Ele explode em dor e acusa os filhos. Vocês estão me tirando os filhos, José já não existe, Simeão não está aqui e agora querem levar Benjamim. Tudo isso vem sobre mim. Ele se sente completamente desamparado. Sim, nem a oferta de Rúben, que chega a oferecer a vida dos próprios filhos como garantia por Benjamim, consegue acalmá-lo. Jacó recusa na hora. Recusa. O medo de perder Benjamim é maior. Ele diz que não vai deixar o filho ir, porque se algo acontecer, ele vai descer minhas cãs, cabelos brancos, com tristeza à sepultura. É um final de capítulo muito pesado. Com certeza. Terminamos com essa angústia no ar. O reencontro que não aconteceu abertamente, o teste psicológico de José funcionando, a culpa dos irmãos finalmente dita em voz alta e a dor profunda de Jacó. Fica muito claro como as ações do passado, mesmo anos depois, continuam a ecoar e a gerar consequências, né? Moldam o presente de uma forma muito intensa. Exato. E isso nos deixa pensando, talvez, até que ponto as sombras da nossa própria história, das nossas escolhas passadas, acabam influenciando as decisões que a gente toma hoje, principalmente naqueles momentos mais difíceis de crise.